Agora todo mundo tem que melhorar. Obrigado. Não tem como. O que eu faço para melhorar? Eu tomo a coca e diluo com água. Já não- No copo Stanley é coca, na garrafona é água, né, Thales? Não é o contrário, não obstante ser meu desejo. Vamos orar? Então tá. Vamos orar. Dona Vilma, a senhora pode fazer a oração inicial para nós? Posso sim, Carlos. Obrigado. Queridos irmãos, vamos todos neste momento relaxar o nosso corpo, sentarmos confortavelmente. Vamos sentir a nossa respiração e o nosso coração pulsando, pois que assim podemos também sentir a presença divina de Jesus no pulsar do nosso coração. Sentir que Ele se faz entre nós, nos amparando, nos acolhendo, assim como os mentores que participam e nos auxiliam nos estudos da noite de hoje. Com os corações cheios de alegria, de carinho por este momento e por estarmos todos juntos, vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, que nos intua e que abra as nossas mentes para bem compreendermos os ensinamentos que aqui vamos encontrar. Que possamos ele guardar para usarmos o nosso dia a dia, nos detalhes de cada hora. E assim, com o auxílio de todos e do nosso anjo guardião, rogamos também que o Thales possa ser bem intuído, dirigindo mais essa noite de estudo, com paz, saúde e alegria. Que a paz seja conosco, agora e sempre. Assim seja. Obrigado. Vamos continuar. A gente parou aqui no concordância, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. A gente começou a fazer a leitura, aí o Emanuel fez aquele comentário, né, sobre a cosmogonia das várias religiões, mas vamos seguir aqui as informações do Allan Kardec, que ele que fez o texto. Os povos han formado ideias muito divergentes acerca da criação, de acordo com as luzes que possuíam. Como o Emanuel comentou, tiveram os mitos, tudo, mas o principal elemento de criação foi a água. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas dessas teorias. A que os espíritos apresentam confirma a opinião já muito partilhada pelos homens mais esclarecidos. A objeção de que se pode fazer é de estar em contradição com os textos dos livros sagrados. Esse livro sagrado está falando do ocidental, então é a Bíblia, né? Porque nos Vedas é diferente. No livro dos egípcios é diferente. E nas mitologias não cristãs, como as anglicanas, saxônicas, também apresentam diferença. Mas um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que decorre para um pouquinho. Para um pouquinho, trava um pouquinho.
Agora mexeu muito aqui. Vamos dar uma melhorada. Vamos para cá. Esse tamanho tá bom? Para enxergar aí? Para mim tá bom. Para mim está. Tá. Então, do que foi dado, né, da interpretação dadas ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. O que ele quer dizer é que, no fim das contas, é tudo meio que similar. Mas a gente não pode esquecer que as ideias da criação foram mitológicas, né? A ciência, na época do Kardec, já tinha a ideia dela, que é a formação da Terra a partir de uma nebulosa, de uma esfera incandescente que foi se resfriando para formar a crosta. A questão de ter sido Adão como o primeiro homem, a origem exclusiva da humanidade, não é a única a cujo respeito as crenças religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em determinada época tão em oposição às letras sagradas que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. Aí nós estamos falando do Giordano Bruno, que nós comentamos, do Galileu, né? Copérnico, que falaram, vamos começar pela ordem, foi Copérnico, depois Giordano Bruno, depois Galileu. E aí ele vai parafrasear Galileu, porque Galileu seria condenado à fogueira se ele não negasse que a Terra gira em torno do Sol. Melhor, ele tinha que negar que a Terra gira em torno do Sol. Ele falou assim, não obstante a Terra girar em torno do Sol, eu vos afirmo, é o Sol que gira em torno da Terra. Ele falou isso, e aí aqui o Kardec está parafraseando. E, no entanto, a Terra gira, malgrado aos anátemas, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem agravo à sua própria razão. A questão é que, pegando o ponto de referência da Terra, a Terra, a partir dela, olhando, os planetas e o Sol giravam em torno dela, assim como as estrelas. Mas aí, tirando o foco da Terra, a gente viu que o centro do sistema solar é a estrela, que é o Sol. E a partir daí os planetas giram em volta, né? Mas isso a ciência precisou de telescópio. O Nicolau Copérnico, ele tinha o melhor telescópio da época. E aí ele foi fazendo as análises das estações, das posições dos planetas, até chegar à conclusão de que a Terra é que girava em torno do Sol. Diz também a Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e põe a época da sua criação a 4.000 anos, mais ou menos, antes da era cristã. Esse 4.000 anos, mais ou menos, é aquela história que a Terra foi criada, depois teve Noé, depois teve o dilúvio, e aí por diante, depois teve Abraão, e começa aí o povo hebreu a contar essa história, né? E hoje essa ideia, ele falou mais ou menos há 4.000 anos, seria melhor ter escrito há 5.000 anos. Porque hoje a idade do povo hebreu, que teoricamente começou a ser contada a partir da criação da Terra, está em 5.000 e alguma coisa antes. Anteriormente, a Terra não existia. Foi tirada do nada. O texto é formal. Isso ele está falando do texto bíblico, já diretamente. Eis, porém, que a ciência positiva, que é a ciência dele, né, naquela época, a inexorável ciência prova o contrário. A história da formação do globo terráqueo está escrita em caracteres irrecusáveis no mundo fóssil, achando-se provado que os 6 dias da criação indicam outros tantos períodos, cada um de talvez muitas centenas de milhares de anos. Nós sabemos que alguns períodos têm bilhões de anos. Aquela época do Kardec, inclusive na França, eles estavam fazendo escavações e começaram a descobrir esqueletos de animais que não existiam mais. E aí foram fazer essas verificações por anatomia, acharam os animais gigantes, que foram os dinossauros, e viram que a Terra foi povoada por seres que a Bíblia não contava há milhões e milhões de anos atrás, né? Então, dentro dessa situação, a ciência já não acreditava mais diretamente nessa questão
de que a Terra foi criada em 6 dias, pela vontade de Deus. É claro que em momento algum você tira a vontade de Deus, ou que a ciência fazendo isso, ela, vamos dizer assim, tiraria o poder de Deus, mas isso é uma concepção em que acreditava-se que Deus estava sendo representada pela Igreja Católica. Então, aquilo que a Igreja falava, eles consideravam que era o próprio Deus. Um raciocínio sobre Deus fora dos aspectos católicos foi feito por Allan Kardec. Aí ele fala que isso não é um sistema, uma doutrina, uma opinião insulada. É um fato tão certo como o do movimento da Terra e que a teologia, né, não pode negar-se a admitir. Quando ele fala teologia, ele evita falar teologia católica, mas naquela época era teologia católica e protestante, no Ocidente. E o que demonstra evidentemente o erro em que está sujeito a cair tomando ao pé da letra a expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Ele está dizendo, a Bíblia foi escrita em linguagem figurada e se você tomar ao pé da letra, não vai dar para entender. Lá no livro Gênesis, o Kardec faz uma associação entre as eras geológicas e os períodos bíblicos. Ele faz essa relação mostrando que a história da Bíblia bate bastante com a história da ciência, né? Em termos de evolução, considerando aquelas fases, dias, ele vai falando, houve modificação, sim, mas ele vai falando, ó, essa época dos períodos diluvianos, os períodos carboníferos, ele vai associando isso com a Bíblia. Aí é lá na Gênesis que tem isso. Né? Dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? Não. A conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-lo. De fato, se hoje nós temos problema de interpretação de texto no século XXI, você imagina antes. Não somente interpretar o texto bíblico, mas uma linguagem figurada, mítica e, assim, com desejo de que ela fosse decifrada, ou seja, escrita em símbolos. Né? Não é uma coisa muito simples. Né? Escavando os arquivos da Terra, aí no caso da geologia, a ciência descobriu em que ordem os seres vivos lhe apareceram na superfície, ordem que está de acordo com o que diz a Gênesis. Ele já tinha começado o trabalho, né? Havendo apenas a notar-se a diferença de que essa obra, em vez de executada milagrosamente por Deus em algumas horas, se realizou sempre pela sua vontade, mas conformemente à lei das forças da natureza em alguns milhões de anos. Ora, esse raciocínio foi Kardec que iniciou, porque o cientista negava Deus negando a igreja. Aqui o Kardec separa Deus de igreja. Ficou sendo Deus, por isso, menor e menos poderoso? Perdeu em sublimidade a sua obra por não ter? Aí vai demorar um pouquinho para passar para outra página. Eu vou ter que diminuir de novo. Então, lá, ficou sublimidade por não ter o prestígio da instantaneidade? Indubitavelmente não. Fora mister fazer-se da divindade bem mesquinha ideia, para se não reconhecer a sua onipotência nas leis eternas, que ela estabeleceu para regerem os mundos. O que acontece é o seguinte, a interpretação ao pé da letra da Bíblia fez com que a interpretação da igreja sobre a origem da Terra fosse feita seguindo dias. Só que a própria palavra dia, ela significa luz. E ela deu origem à palavra Deus, porque Deus significa luz. Então, dia, tanto é que
você fala dia, luz e Deus, Dios, né, do espanhol, que é igualzinho a Deus, né? É a mesma coisa. E essa palavra foi traduzida como dia e contada como dia, mas na época em que ela foi escrita, ela não tinha o mesmo significado. A ciência, longe de apoucar a obra divina, nola mostra sob aspecto mais grandioso e mais acorde com as noções que temos do poder e da majestade de Deus, pela razão mesma de ela se haver efetuado sem derrogação das leis da natureza. Então, Kardec fala que houve equívoco na interpretação das Escrituras. É realmente simplificar demais Deus, né? De acordo neste ponto com Moisés, a ciência coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. De fato, né? Moisés, porém, indica como sendo o do dilúvio universal, o ano 4654 da formação do mundo. Ao passo que a geologia nos aponta o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, atendendo a que, até hoje, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, nem da dos animais de igual categoria, do ponto de vista físico. Ele está falando do dilúvio. Hoje a ciência não encontrou um dilúvio universal, mas já aconteceu um dilúvio em vários locais, inclusive na região de Israel. Mas o dilúvio universal em que o mundo foi tomado pelas águas não foi verificado. Contudo, nada prova que isso seja impossível. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que... É só parar um pouquinho. Veja bem, Adão foi criado, Caim e Abel, aquela situação toda. Aí os homens começaram a ficar mal, aí Deus ficou nervoso, aí falou que só a família de Noé ia ser salvo, mandou fazer a arca. Ele fez a arca, entrou só a família de Noé, um casal de cada animal, e não se conta sobre os dinossauros, porque não ia caber na arca de jeito nenhum, e o resto morreu. Então, a família que iniciou a vida novamente não foi Adão, foi Noé. Por isso que ele está falando desse cataclismo na origem dos homens. Aí, se você fizer uma conta simples de que uma família, 4.600 anos, poderia gerar os quase 7 bilhões de habitantes de hoje, não tem como isso acontecer. Fazendo uma conta matemática não dá, né? Considerando mesmo que cada filho em cada geração tivesse cerca de 10 filhos. Oi, viu? Tá, e realmente assim é muito confuso entender tudo isso, né? Até numa aula de evangelização para criança, você conta, fica assim muito pequeno. E de lá de pequeno a gente traz essa história. Começou com Adão e Eva, depois veio o dilúvio, acabou com tudo. Adão e Eva teve 2 filhos, um morreu, né? Aí de onde se gerou. Então a gente sabe que realmente são tudo termos figurativos, né? De uma raça adâmica. Mas aí depois que veio Noé e tornou a acabar tudo, eu mesmo ainda não consegui entender bem claramente essa forma, entendeu? Com que ele passou tudo isso. Que salvou os animais, que salvou Moisés e a família. O que ele está trazendo realmente para nós? A verdade ali foi o significado de Noé. Ele foi a família que foi salva do cataclismo. Você quer continuar falando, Vini? Não, só te ouvir agora. A família é aquela que estava seguindo as leis de Deus. O resto foi destruído, porque morreu, mas morreu para o evangelho, sabe? Não evangelho, né? Morreu pelas leis de Deus, vamos dizer assim. Então, Noé representa a base do início da construção da civilização de Israel, mas cujo o patriarca não foi Noé em si, foi Abraão depois, né? Muitas questões realmente têm, umas mais complexas, outras menos. Por exemplo, a menos complexa, porque ele botou na arca os pernilongos. Se você deixa de fora, já ia ajudar bastante, né? Mas tá bom.
Essas questões da alegoria bíblica, ela é muito profunda, né? Até porque ninguém achou a arca, né? Fizeram uma tentativa aí, chegaram a usar tecnologia da NASA para encontrar um barco num monte que já foi mar uma vez, mas não dá para saber se era arca ou como é que funcionava, e também aquele barco que eles fizeram lá, muito pequeno. Então, na verdade, a ideia foi que, numa renovação espiritual, dentro dessa renovação, os que salvaram foram aqueles que seguiam a lei de Deus e que tinham virtudes, no caso, Noé. Thales, pode ser como nós agora estamos também nos preparando para essa mudança para o mundo de regeneração, que mostra também nessa época fechada de um outro ciclo para um crescimento, uma evolução para o nosso planeta? Durante os ciclos, tiveram vários subciclos. Esse parece ter sido um. Um dos ciclos principais foi com a vinda do Cristo, em que a maioria dos espíritos capelinos que conseguiram se regenerar, eles voltaram para a capela, o sistema de capela. Não foram todos, alguns permaneceram. A gente vê nos livros do André Luiz, pelo menos 2 espíritos que estão há cerca de 20 séculos aqui na Terra esperando os seus. É claro que eles não têm 20 séculos de idade, mas 20 séculos representa o tempo em que o Cristo veio. Foi a irmã Clara, em Libertação, e a ministra Veneranda, né? Eles estão esperando os seus para poderem seguir o caminho. Então, eles permaneceram na Terra, mesmo depois de terem superado as dificuldades que os trouxeram para cá. Antes disso, aconteceram outros momentos de, vamos dizer, junção desses espíritos para retornar. Aí nós sabemos que hoje ainda tem espíritos capelinos aqui que não retornaram e estão passando por esse ciclo nosso, que eles passaram naquela época. Mas vários subciclos aconteceram, em que eles juntaram esses espíritos, passaram por situações semelhantes, e essas situações eram cataclísmicas, né? Porque o sofrimento ele é necessário. Nós vamos encontrar lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui do meu lado, quando o Kardec vai falar sobre o mundo, sobre não vir destruir a lei, quando ele vai falar do povo hebreu, é o Espírito que vai falar do povo hebreu, ele vai dizer que o povo hebreu é um povo muito difícil, que ele precisava ter passado por cataclismos, por guerras, por problemas, para poder crescer. Instrução dos espíritos, um espírito israelita. Né? Aí ele fala assim, ó, e esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar ao inimigo. Então, era necessário essa questão de holocausto, de cataclismos, de sofrimentos, que colocavam esses espíritos em que a parte espiritual era selvagem, né? A parte moral era selvagem, para que eles pudessem enxergar Deus. Ali na minha anotação, aqui eu escrevi assim, Japão, porque nenhum país passou por tantos cataclismos como o Japão, nesses últimos séculos. Se a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, foi o único país que teve uma explosão de bomba atômica e 2. Uma situação cataclísmica grave. Antes e depois disso, a quantidade de terremotos é imensa. Todo ano as coisas... Tem um terremotozinho lá assim. Sabe? Eles ficam chateados se não tiver. Precisa ter um terremotozinho para comemorar alguma coisa. Brincadeira. Mas assim, aí quando vê, tem aquele cataclismo gravíssimo lá, que não tem nem nada tão complexo na história recente de qualquer país civilizado, um acidente como aquele, né? Um terremoto tão forte, com um tsunami que destruiu boa parte da região de Tóquio. E lá, eu tive lá e eu sei disso, eles não têm uma ligação com Deus. Eles não têm.
É um país que eu mais tenho piedade. Que eu conheço é o Japão, porque eles não se ligam espiritualmente a Deus. A crença deles é uma questão apenas de fora e não de dentro. Oi, dona Maria Ângela. Me ocorreu também o seguinte, que são duas raças muito orgulhosas, né, Thales? Tanto o israelita quanto... Vocês estão me ouvindo? Sim. Tanto os israelitas como os japoneses, né? Sim. E a senhora acerta muito quando a senhora toca nisso, porque os israelitas não aceitam bem casamento com quem não é israelita. Não, não aceitam. E o japonês, ele não aceita bem estrangeiro, é o país que menos aceita estrangeiro. É. Inclusive, a pessoa consegue viver lá com um visto permanente, mas naturalizar japonês só se você tiver descendência. Senão, ascendência. Senão, não, eles não naturalizam. Então, eles naturalizam por raça. E na Segunda Guerra Mundial, a ideia do imperador era a eugenia da raça japonesa. Assim como Hitler também queria fazer com a raça alemã. Então, nesse ponto, a gente vê que o comentário da senhora bate profundamente com as raízes de orgulho e vaidade desses povos, né? Aí, quando você não acredita em Deus, você não está ligado a Deus, uma hora dessa, você acaba percebendo que você não tem força, né? E aí é como se fosse uma obrigação de humildade, vamos dizer assim. Não tem povo que sofreu igual o povo de Israel, né? A ponto de perder um país. Uma questão complexa aí. Mais algum comentário? Agora é só pensar nisso para amadurecer o conhecimento, Thales. Muitas descobertas já fizeram surgir dúvidas a tal respeito. Pode dar-se que, de um momento para outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, a esse propósito, como a tantos outros, o texto bíblico encerra uma figura. Kardec fala isso com uma certa consideração de incerteza, mas é mais científico mesmo, porque hoje nós não temos essa dúvida, que a raça humana é anterior ao que ele vai chamar de dilúvio agora, né? A questão está em saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Moisés. Aqui assistiu Noé, quer dizer, né? Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se achem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, provado ficará ou que Adão não foi o primeiro homem, ou que sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência não há raciocínios possíveis. Daqui a pouco eu falo porque que eu marquei isso. Forçoso será aceitar-se esse fato, como se aceitaram do movimento da Terra e os 6 períodos da criação. Assim, eu coloquei, contra a evidência não há raciocínios possíveis. Hoje, uma afirmação dessa, ela não é plausível na ciência, porque a interpretação da evidência é complexa. Porque tem interpretação filosófica, matemática, a interpretação por fatos, pela maneira como você vê o fato, dá referência aos fatos. Então, não obstante, na época de Kardec, essa afirmativa ser considerada bastante peremptória, né? A evidência acabou, você não precisa mais ter dúvida dela. Ou seja, contra o fato não há argumento. Isso não é hoje uma verdade científica. Na verdade, o fato existe, você não pode negá-lo, mas a interpretação do fato é muito complexa. A existência... Thales, tem igreja que crê assim, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Por isso até eles não fazem nada, né? Da sexta à tarde até o domingo, até o sábado à tarde. E qual é a representatividade desse 7º dia? Na verdade, o 7º dia foi o dia em que o homem passou a dominar a Terra e começar a evoluir para o reino angelical. Tá. Essa situação é engraçado que
Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, ou seja, vai contra essa interpretação, e eu trabalho também. O filho do homem também trabalha. Então, se considerar uma situação dessa, não faz sentido falar que Deus está descansando, já que o Cristo falou, meu pai trabalha até hoje. Então, essas questões interpretativas acabaram gerando dogmas complexos, difíceis de serem compreendidos, né, pela razão. Agora, vamos fazer um raciocínio aqui interessante. Isso só serve para o homem ou serve para a mulher também? Acho que é mais para a mulher que para o homem, né? Eu estou achando que é mais para o homem, porque quem ficava fazendo comida dentro de casa era a mulher, para os homens descansarem no 7º dia. Até nisso interpretou errado. Mas veja que interessante. Quem é que fazia a comida? Quem que arrumava a casa no final de semana para os homens descansarem no 7º dia? São coisas muito ainda vulgares em termos de raciocínio, né? E não devia ter isso, vamos dizer assim. A gente está numa fase interessante em relação a essas conclusões. Tudo evolui, até a noção e a interpretação dos textos também. A interpretação do texto de Monteiro Lobato, de Machado de Assis, você tem teses sendo escritas hoje diferentes das teses antigas. Então, um texto complexo como o da Bíblia não pode ter uma interpretação diferente com o passar do tempo, né? A existência do homem antes do dilúvio geológico ainda é com efeito hipotética. Eis aqui, porém, alguma coisa que o é menos. Admitindo que o homem tenha aparecido pela primeira vez na Terra 4.000 anos antes de Cristo e que 1.650 anos mais tarde toda a raça humana foi destruída, com exceção de uma só família, resulta que o povoamento da Terra data apenas de Noé, ou seja, 2.350 anos antes da nossa era. Isso tudo é baseado no Velho Testamento, tá? Só que tem uma coisa que eu não sei se Kardec considerou ou não. Na época em que eles contavam os anos, eram 10 meses, não 12. Então, um ano tinha 10 meses, não tinha 12 meses. Significa muito mais anos do que a gente conta agora, né? Ora, quando os hebreus emigraram para o Egito, no 18º século, encontraram esse país muito povoado, já bastante adiantado em civilização. A história prova que, nessa época, as Índias e outros países também estavam florescentes, sem mesmo se ter em conta a cronologia de certos povos, que remonta a uma época muito mais afastada. Teria sido preciso, neste caso, que do 24º ao 18º século, isto é, que no espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem houvesse podido povoar todos os imensos países então conhecidos, suposto que os outros não o fossem, mas também que nesse curto lapso de tempo a espécie humana houvesse podido elevar-se da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário a todas as leis antropológicas, sem contar as diferenças de raça, né? Que na China, no Oriente, encontrar os amarelos e depois os pretos na África, os brancos na Europa, e Noé teria gerado bastante cor diferente. Carlos, mais uma pergunta. Se eu estiver falando muito, você me fala. Não, eu gosto. Mas, assim, tinha muito mais anos, porque os dias eram mais longos? Não, é porque o calendário é determinado por um povo, né? Então, no calendário deles, o ano começava em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro é 7. E é o mês 9. Outubro é 8, vem de 8. Novembro, de 9. Dezembro, de 10. Aí, o calendário romano mudado acrescentou 2 meses. Então, quando Roma dominou o povo de Israel, o calendário foi o calendário romano. E eles acrescentaram janeiro e fevereiro. Tá, antes era o quê? Incas? Não, antes cada povo tinha um calendário. Os hindus tinham dele, os israelitas tinham dele, e os israelitas, eles contavam o mês também de 28 dias, porque era de acordo com a lua. Tá. Então, não era mês de 30 dias. Depois, com os estudos das estações,
e com os telescópios, eles viram que a melhor maneira de contar era meses de 30 dias para que as estações pudessem ser bem definidas. E aí verificaram que o ciclo da Terra em torno do Sol tem 365 dias, ponto 2, alguma coisa, ponto 25. Ponto 20, um pouquinho mais de 25. Por isso que a cada 4 anos se coloca um dia a mais, porque senão não bate a contagem certinha. E aí a Lua acaba perdendo o valor dela nesse sentido, porque antes eram as luas que eram contadas, né? Alguns povos primitivos, eles contavam quantas luas o indivíduo tinha nascido. Os índios, ficar velho rapidinho. Os índios ainda hoje contam a gestação das mulheres pelas luas. São 9 luas. Por isso que ainda se tem hoje assim, na passagem de lua vai ganhar neném. Ou então na diferença médica de 38 semanas, 36. Também por esse motivo, que é pela contagem das luas. Eu só preciso fazer 2 correções. A primeira... Mas assim é que dizem, não é que mas existe isso. Não, é só para a gente ficar sabendo assim, essas informações. A primeira é que os Incas e os Maias só foram descobertos com a descoberta da América. Então, não tinha relação deles, não obstante eles terem calendários, com o povo de Israel. Não obstante similaridade. Mas eles tinham os seus próprios calendários. Mas não havia uma correlação Incas, Maias e Astecas diretamente com aquele povo. Na verdade, tinha, mas aí é suposição. E a diferença médica é a diferença entre o primeiro dia de menstruação, que passa a ser contado porque não sabe o dia que houve a fecundação para a criança. Então, a questão das semanas, teoricamente, acaba aumentando 15 dias, que seria a média em que o indivíduo seria fecundado depois da menstruação. Seria a data fértil. Vai variar em mais ou menos 5 a 7 dias. Mas, sim, os índios contam as luas, e cada mês tem 4 luas, né? Então, aí eles vão fazer uma multiplicação de 36 luas para 38 luas, o que acaba batendo um pouco com essa questão médica. Então, por exemplo, quando você vai fazer o estudo de embriologia, você conta o primeiro dia da fecundação e conhece o desenvolvimento, mas a mulher não sabe que dia que ela foi fecundada exatamente, porque varia, né? O ovócito, ele fica 48 horas a 72 horas à disposição para a fecundação. Não obstante, o espermatozoide viver de 24 a 48 horas, dependendo das condições. Então, a gente não sabe o dia da fecundação. Então, passa a ser contado mais ou menos em função da último dia da menstruação da mulher. E aí aumenta 15 dias, que vai para 38, 39, 40 semanas. Vai de 38 para 40. Teoricamente, 38 semanas para a formação completa do feto. Isso aqui, os médicos aqui é que estão aceitando as informações, tá? Eles ainda não falaram que eu estou errado, então eu continuo. Tudo bem? Balançando a cabeça. Balançando a cabeça. A diversidade das raças corrobora igualmente esta opinião. O clima e os costumes produzem, é certo, modificações no caráter físico. Sabe-se, porém, até onde pode ir a influência dessas causas? Entretanto, o exame fisiológico demonstra haver, entre certas raças, diferenças constitucionais mais profundas do que as que o clima é capaz de determinar. O Kardec está errado. Não tem diferença fisiológica entre raças, mas anatômica. Aí ele considera fisiológico porque, na época, a anatomia era muito forte. Ela era mais forte que a fisiologia, porque a fisiologia depende de experimento. Então, ele considerava que a cor da pele era uma característica fisiológica. Vamos falar assim. Só que a pele, em termos de fisiologia, a pessoa mais clara, ela tem menos melanina, mas tem. E o preto tem mais melanina. Então, você não pode dizer que tem uma diferença fisiológica no termo, mas você tem uma diferença da quantidade das substâncias produzidas de acordo com a genética. Isso não entraria dentro de um processo
fisiológico de diferença de raças, né, para os conceitos de hoje, mas nem anatômico, para ser sincero. Hoje a gente considera isso. Não há uma diferença racial anatômica detalhada. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na anatomia durante um bom tempo. A gente, depois que o cadáver é formalizado, não dá para saber qual que é a cor dele, não. Cada pessoa adquire uma cor diferente. Todos ficam pretos, mas daí. Aí, para saber se é preto, branco, não interessa, a gente olhava pelo formato do nariz. Mas muitas vezes o indivíduo é branco, mas o formato do nariz dele é semelhante ao preto. E você tem um indivíduo preto com formato do nariz de branco. Então não dá para saber, não dá para ter certeza. Na época do Kardec, isso era muito considerado. O estudo anatômico das diferenças de raças era muito considerado. Hoje não é. Por isso que aconteceu aquela situação da Procuradoria-Geral da União entrar com processo contra a Federação Espírita Mineira por causa dessas informações. Federação Espírita Brasileira, contra essas questões de raça, obrigando a que fosse escrito no final dos livros da codificação um pedido de desculpa e, ao mesmo tempo, uma explicação do que o Kardec tinha falado na época dele. De fato, no livro Obras Póstumas, tem um estudo de Kardec que, no conceito de hoje, ele é muito racista. Os conceitos de hoje. É porque eu acho que o Kardec não considerava que um dia as tribos africanas, as tribos sul-americanas, que não tinham acesso à educação, pudessem ler. Porque você coloca lá assim que um Hotentote é uma raça inferior, o Hotentote é uma tribo africana cujo nome foi dado Hotentote pelos holandeses. Essa tribo hoje lê, né? Se eles virarem espíritas, a situação fica complexa ali, para poder explicar isso. Seria a mesma coisa que ele falasse assim, os amarelos são uma raça inferior, tal, e eles liam na época. Então, essa é uma questão muito complexa em relação à questão de raça. Por isso, a Federação Espírita Brasileira tem uma explicação de 5 a 6 páginas no final dos livros da codificação. Aqui ele fala, o cruzamento das raças dá origem aos tipos intermediários. Hoje não existe mais isso. Porque antes existiam as 3 raças, preta, amarela e branca. Aí você tem, aqui a gente estudava na escola, cafuso, mameluco, né? E hoje nós não tem mais isso da forma como ela era definida como sub-raça. Todos são raça humana, Homo sapiens. Tá? Ele tende a apagar os caracteres extremos, mas não os cria, apenas produz variedades. A palavra variedade ela era usada na época porque não se conhecia genética quando Kardec escreveu isso. Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. A palavra genética vem de gene. Não se conhecia gene na época. Aí eles falavam que eram caracteres do sangue, que era usado naquela época. Tá? Ora, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Como, porém, se explicará a existência delas, atribuindo-se-lhes uma origem comum, e, sobretudo, tão pouco afastada, que é aquilo que a gente comentou, né? Antes. Então, como é que você descobre raças diferentes? Quando o povo de Israel emigrou para o Egito, na época de José, né? Como se há de admitir que, em poucos séculos, alguns descendentes de Noé se tenham transformado ao ponto de produzirem a raça etíope, por exemplo? A raça etíope se considera a raça negra. Tão pouco admissível é semelhante metamorfose quando a hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ele cita isso. E 8 anos depois, chegam à conclusão de que, pelos estudos de Darwin, a origem foi comum. Que a origem, Darwin fala que houve um ser primitivo da qual evoluíram todas as espécies que foram se modificando ao longo do tempo. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. É claro que aqui o Kardec não está errado em termos de filosofia espírita.
pelo que a gente leu. Mas, em termos de ciência atual, essa afirmativa dele seria considerada equivocada. Para nós, no entanto, não é. Tudo, ao invés, se explica admitindo-se que a existência do homem é anterior à época em que vulgarmente se pretende, e que ela começou, que diversos são as origens, que Adão, vivendo há 6.000 anos, tenha povoado uma região ainda desabitada, que o dilúvio de Noé não foi uma catástrofe parcial, confundida com um cataclismo geológico. E atentando-se finalmente na forma alegórica peculiar ao estilo oriental, forma que se nos depara nos livros sagrados de todos os povos. Isto faz ver quanto é prudente não lançar levianamente a pecha, né, que é o que a gente fala no Brasil, de falsas as doutrinas que podem cedo ou tarde, como tantas outras, desmentir os que as combatem. As ideias religiosas, longe de perder alguma coisa, se engrandecem, encaminhando de par com a ciência. Esse meio, o único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. A consideração dele foi legal, né? Mas é claro que hoje a situação é um pouco diferente, mas ele nos ajudou bastante. Ok? É algo apenas meio que científico, né? Fique à vontade, dona Maria Toledo. Thales, essa diversidade dos seres humanos veio dessa. Porque naquele livro, tem um livro do André Luiz, em que ele diz que veio uma gelatina, eu não consigo lembrar os termos. É o livro A Caminho da Luz. Então, que seria a partir daí que começaram a surgir os seres orgânicos e inorgânicos, é isso? Orgânicos. Orgânicos. É. Aí, daí surgiu o homem, não exatamente depois, mas com o tempo foi surgindo o homem. Aí vieram os capelinos. No final, o que eu quero saber é a diferença de cor veio com esses povos que vieram de fora do planeta, ou eles foram criados aqui de forma diferente, de acordo com a necessidade do ambiente em que eles se desenvolveriam. Foram criados aqui a raça preta, a raça negra e a raça amarela. E a raça branca veio com os capelinos quando vieram para a Terra. De acordo com o próprio livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Ele fala isso mais à frente. E ele ainda vai falar de um continente que é pouco citado na geologia, para nós, que é a Lemúria, que seria o continente da qual originou a raça preta, a raça negra, né? A cor é preta, a raça é negra. Estou me adaptando à nomenclatura. Essa Lemúria, ela envolveria a Nova Zelândia, as ilhas ali do Pacífico e a Austrália sendo o centro dela, e ela teria continuidade com a África. E aí os lemurianos migraram para a África e o continente foi destruído também num cataclismo. A terra mais velha do planeta é a Austrália. A Austrália é uma bacia e, devido à erosão, a parte central é mais baixa do que o nível do mar. Então, os rios correm para o centro, e como a temperatura é muito alta, porque está abaixo do nível do mar, tem deserto no centro da Austrália e a orla perto do mar, que é a parte habitável do país. É o que nós temos do que sobrou da Lemúria, né? E aí a raça amarela veio da região asiática mesmo, com origem na China, e a raça branca teria se originado a partir da raça preta, da raça negra, na região onde hoje é a Europa. A partir de lá, o preconceito humano é tão complicado
E evidentemente que os capelinos que vieram se sentiam superiores. Aí a raça deles acabou sendo considerada por eles mesmos superiores, colocando as outras raças como inferiores. E até hoje ainda tem isso. Por isso que alguns adoram falar que eles são a raça adâmica, porque a raça adâmica é confundida com a raça dos capelinos. Mas isso tudo que a gente está falando é filosofia espírita. A ciência não bota o dedo nisso, não. Quando nós falamos de cores, de raças, em termos genéticos, é a determinação do meio, que foi mais, as raças se adaptaram à incidência solar, principalmente, e à presença da neve. Então, o olho claro, azul e verde, ele reflete a luz muito mais fortemente do que o olho escuro, que absorve. E aí o pessoal que vivia na neve, quando o sol bate na neve, acredito, quando o sol bate na neve, reflete no olho, se você não tiver de óculos escuros, a coisa complica bastante. A raça amarela, ao invés de ter o olho claro, na verdade tem o chamado osso zigomático, antigamente chamado de malar, e aí também o osso frontal na órbita bastante aprofundado, fazendo com que, entre aspas, o olho se esconda nesse espaço, e aí os raios não se incidem diretamente sobre os olhos, porque o indivíduo chega a ficar cego se ele ficar olhando diretamente para a luminosidade refletida pela neve. No caso da raça negra, a cor escura evita câncer de pele, diminui a temperatura corporal na incidência solar e é mais adaptada a esses locais entre o Equador e os trópicos. Enquanto que entre os trópicos e a região polar tem a raça amarela com essas características chamadas características dos mongóis, sem nada pejorativo, e a cor clara dos olhos trazida, aí no caso, pelas informações dos espíritos, pelos capelinos que vieram para a Terra. Cabelo crespo. Oi? São 7 tipos de cabelo de preto. Esses 7 tipos de cabelo, ele impede que a incidência solar sobre a cabeça gere um aumento muito alto na temperatura. Nós temos quantos minutos? 5? Esse aqui é um dos livros de um único livro de anatomia. Esse livro, ele é considerado o melhor livro de anatomia que existe. E esse livro ele vai falar, vai ter uma parte que ele vai mostrar a pele, não sei se está nesse aqui. Se não tiver nesse, está nesse não, tem que pegar o outro. Ele vai falar de tegumento, vou ver em qual livro que está. Aí vocês vão ver uma coisa maravilhosa, uma coisa muito, muito bonita de ser vista, que é, quando vai falar da pele, eles fazem um desenho em preto e branco da pele, você consegue ver cor de preto e branco, você consegue ver. Então, legal que é o negócio. Aqui não é esse volume 1 que está a pele, então eu vou pegar o outro lá, que deve ser o volume 2 que está a pele. Ou volume 3, mas eu acho que é o volume 2, deixa eu ver. Já com dó de mim, você vai levantar e pegar, né? Esse é meu. Só 2. Compensa ver isso, é bem legal. É uma coisa maravilhosa isso. Compensa mostrar para vocês. Eu estudei isso até com um certo detalhe, né? Em determinados momentos, assim, é bem bonito mesmo de ver isso. Os desenhos são feitos à mão.
E aí vai falar de cabelo, e quando ele falar de cabelo, isso aqui são os tipos de cabelo. Eu vou mostrar para vocês aqui assim, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem. Consegue ver? Não? Deu para ver? Não deu? Eu consegui. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui foi feito com nanquim. Está vendo? E esses aqui são os tipos de cabelo existentes estudados mais ou menos naquela época do Kardec. Ó. É uma coisa muito bonita, assim. E aqui tem os tipos de cabelo. Esses tipos de cabelo aqui são de acordo com isso. O primeiro cabelo chama cabelo retilíneo dos amarelos. O segundo, cabelos ondulados de uma menina francesa. O terceiro, cabelos australianos, chamados de rizados. Cabelos lianosos. O quarto, cabelo lanoso com escova, o 5, e o 6 chama cabelo lanoso na forma de grão de pimenta, chamado de pimentinho. Então, eles pegaram aqui esses tipos de cabelo. Tem mais um tipo de cabelo que não foi colocado, que é o liso loiro, que aí dariam 7 tipos de cabelo. Passa para elas, ver que elas vão gostar. Então, assim, eles tinham estudos sobre caracteres raciais muito fortes, sabe? Na época. E por isso que eu falei que a parte fisiológica não era bem assim, né? A parte fisiológica, sabe? Era uma coisa mais anatômica. O que a gente tira disso é a criatividade de Deus. Não obstante a gente estudar essas raças, o espírito evoluiu a partir dos corpos das raças. Eu gosto muito disso, mas eu considero que para os estudos espíritas, quando a gente chegar na parte moral, fica um pouquinho mais gostoso, né? Mas tá bom. Espero que vocês tenham se divertido com essas informações anatômico-evolucionárias e origens gerais das raças. Nós finalizamos aqui. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Faz a oração final, Guilherme, por favor. Nosso Pai Jesus, obrigado por mais um estudo, mais esse momento de conexão com os bons espíritos. Que possamos manter essa vibração após o estudo, levar luz para os nossos lares, manter essa sintonia e aplicar os ensinamentos no nosso dia a dia. Pedimos proteção para os nossos afazeres, possamos levar Deus onde formos e sermos mais amorosos. Muito obrigado, meu Deus. Que assim seja. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, sempre um prazer. Tchau. Até mais, até Boa noite. Boa noite a todos.